A Bíblia diz, no livro de Gênesis, no capítulo 25, nos versículos de 1 a 34. Abraão casou com outra mulher que se chamava Quetura. Então, Sara já havia falecido, né? E Abraão se casou com Quetura. Quetura significa incenso, fragrância, aroma agradável, perfume. Ela lhe deu à luz Zinrã, Joquezã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Gente, eu fui pesquisar esses nomes e não foi nada fácil. Zinrã significa famoso, célebre. Joquezã, caçador. Medã e Midian têm praticamente o mesmo significado. Litígio, contenda, conflito, julgamento, disputa e rixa. E Midian é o pai dos midianitas, tá? Isbaque ou Gisbaque, tinha variantes desse nome, deixado para trás. E Sua, ou Suã, ou Sual, depende da, né? Cova, buraco, depressão. Aí, tu já viu que esses filhos, vamos assim, têm uns significados meio complexo, assim, meio complicado, né? Meio pesado. 3. Joquezã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Então, não sei se a pronúncia está certa, eu sempre falo para vocês, né? Não é muito fácil. Quetura deu 6 filhos para Abraão. Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Então, olha só, ele teve um filho com Sara, que era Isaac, teve 6 filhos com Quetura, mas ele deu tudo para Isaac. Tudo para o filho da promessa. Tudo para o filho da esposa. Tudo para o filho da sua mulher, né? 6. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Quem são ou quem foram as concubinas? Aos filhos das concubinas. Quem eram as concubinas de Abraão? Agar, a egípcia, que deu à luz a Ismael, e Quetura, que deu à luz 6 filhos. Então, Ismael, lembra? Era aquele que ia ser o jumento selvagem, que ia brigar com todo mundo e todo mundo ia brigar com ele. Lembra que a gente viu? Ele seria hostil e seria hostilizado. Teria que viver no deserto, ser flecheiro. Essa era a bênção ou o destino de Ismael. Os filhos de Quetura, né? Um ia ser famoso, o Zinrã. O outro ia ser caçador, o Joquezã. Eu tô pronunciando, não sei o que certo. O Medã e Midian é litígio, contenda, conflito, julgamento, disputa e rixa. Quer dizer, eu imagino a confusão, eu imagino o estresse para que esses 2 filhos tivessem esses nomes. O que significava isso? Que a vida deles, que a existência deles, que o que eles iriam, sei lá, construir, seria marcado pelo litígio, pela contenda, pelo conflito, pela disputa.
pelas rixas. E é interessante porque se nós estamos seguindo a ordem cronológica deles, a gente percebe que não, que o primeiro foi famoso, o outro foi caçador. E na sequência, os outros dois foi uma confusão, foi uma contenda, foi uma briga, foi um conflito. E sim, nós sabemos algumas coisas sobre os midianitas, tá? Isbaque, que eu também encontrei Gisbaque, foi deixado para trás. O que quer dizer deixado para trás? Abandonado, esquecido, rejeitado. Forte, né? E o último, cova, buraco, depressão. Então, o que nós temos aqui para aprender? Os filhos fora do casamento pagam um preço alto. Os filhos das concubinas, ou a gente pode dizer das amantes, né? Das escravas, das servas, sofrem. Porque Isaac, ele era o filho da promessa. Riso, sorriso. Abraão deixou tudo. Tu tá lendo a Bíblia comigo, tu tá lendo, né? Tu tá com a tua Bíblia aberta. Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Então Isaac recebeu tudo de Abraão. E os 6 filhos da Quetura ganharam presentes. E Ismael ganhou presentes. Porque os filhos das concubinas receberam presentes. E eles foram separados de Isaac. Porque Isaac não podia se misturar, se contaminar. Que lição para nós. Como isso é sério. O separou do seu filho Isaac, enviando-os para a terra do Oriente. E sim, se Abraão, Isaac e Jacó, né, que é Israel, são os pais, os patriarcas, né? O povo de Deus, os judeus, os israelitas, né, os hebreus, atualmente os israelenses, tenho falado isso para vocês, né? Os outros são quem? Os árabes. Os irmãos, meio-irmãos, os primos, os meio-primos, os sobrinhos, entende? Os parentes. Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu acho isso muito sério, porque os filhos não têm culpa de nada, né? Mas acabam sofrendo as consequências dessa concepção que não é oficial, que não é respeitada, respaldada, né? Os descendentes de Abraão e Quetura foram separados de Isaac e foram enviados para a terra do Oriente. 7. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Aí tu pensa, Sara morreu com 127 anos, sendo que Sara era mais nova que Abraão, 10 anos. Então, Abraão viveu muito mais tempo ainda depois que Sara faleceu. E a gente não sabe quanto tempo depois ele teve Quetura, ou se como era concubina, tinha antes, porque a Bíblia não fala, ó, Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura. A cheirosa, né, perfumada, que tinha um aroma agradável, né? A gente não sabe. O que a gente sabe? Que
Abraão era o pai de uma multidão, de multidões, de numerosas nações. Então, sim, temos uma nação, né? Israel, descendente de Isaac. Temos a nação descendente de Ismael e temos as nações descendentes dos filhos de Quetura. E isso em 175 anos de vida de Abraão. Era forte, era vigoroso, era um pai mesmo, né? 8. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido a seu povo. Então, uma longa velhice, né? Tem outras passagens na Bíblia, né, que falam de ditosa velhice. Aqui está dizendo longa velhice. Quando Abraão morreu, Isaac tinha 75 anos. 75 anos Isaac tinha. Os filhos dele, olha bem, Isaac e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela. Lembra do vídeo sobre Macpela? A caverna dupla, o túmulo duplo, o jazigo da família? Então, os filhos dele, Isaac e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente de Manre. Temos o capítulo, né? E o vídeo sobre essa passagem. O campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Então fica bem claro que Agar, a escrava, e Quetura, a concubina, né? As concubinas eram Agar e Quetura, e a esposa, a mulher, era Sara. 11. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Beer-Lahai-Roi, que vocês lembram que era Deus me vê, onde Deus me vê, o poço, a fonte onde Deus me vê. 12. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, que a gente viu que era escrava, né? Deu à luz. Estes são os nomes dos filhos de Ismael por ordem de nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos. 12 príncipes de seus povos. Então tu observa, ó, que 12 é uma ideia de que ele multiplicou, né? De que ele se expandiu. Lembra que a bênção para Ismael seria que ele teria muitos descendentes e muitas nações a partir dele? Então, são 12 príncipes dos seus povos. Então, 12 povos descendem de Ismael. E os anos da vida de Ismael foram 137. E morreu e foi reunido ao seu povo. Então, Ismael tinha 137 anos quando morreu. E Isaque tinha 123, né? Porque Isaque ele era mais novo que Ismael. Porque ali tá falando assim, ó, os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Mas na verdade é Ismael e Isaque, porque Ismael nasceu primeiro, 13 anos, né? Lembra quando Abraão circuncidou Ismael? Ele tinha 13 anos. Os filhos de Ismael habitaram desde Avlá até Sur, nas imediações do Egito, no caminho para a Síria.
Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos, viu? Ismael se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. Havilá quer dizer uma grande extensão de areia, como um deserto. Sur, a gente já viu que é muro, muralha, fortificação. Então ele habitou entre o muro, o lugar seguro, e o deserto, bem como foi a profecia. E fala Egito, que a gente já sabe, né? A fortaleza orgulhosa e insolente, mas que também simboliza o pecado, que Deus não quer que vá para o Egito. E a Síria, que a Síria quer dizer poder, poderoso, poderosa, cilada, armadilha. Então, os filhos de Ismael habitaram desde o deserto até a muralha, nas imediações da fortaleza insolente e orgulhosa, no caminho do poder, dos poderosos e das ciladas. Interessante, né? Muito interessante. Tudo verdade, né? Os irmãos, né? Os árabes, vai dizer que não é exatamente isso tudo que a gente está vendo ao longo da história. 19. São essas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu, que nós vimos no vídeo de ontem, bem explicadinho a história deste casamento, né? Dessa esposa escolhida por Deus, que foi Rebeca. 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Então, olha que interessante. Isaac quer dizer riso, sorriso, alegria. E havia uma profecia, né? De que ele seria pai de muitas nações, haveria uma descendência. Só que o que acontece? A esposa era estéril. E ele orou ao Senhor. O riso não conseguia rir. A alegria não conseguia se concretizar. Porque assim como Abraão, que tinha o nome de pai e não tinha filhos, Isaac era riso, sorriso e alegria, e sua esposa era estéril. Só que o que ele faz? Ele ora ao Senhor. Isso mostra que ele era um homem de Deus, que ele confiava em Deus, que ele conhecia a Deus, que ele andava na presença de Deus. Por quê? Porque Deus ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar ao Senhor. Então o que a gente vê aqui? Um casal aos pés de Deus. Um casal prostrado, que consultava o Senhor, que orava ao Senhor, que tinha intimidade com o Senhor, que podia fazer perguntas ao Senhor, que ouvia as respostas do Senhor. Havia diálogo, havia comunhão, intimidade, proximidade. Isaac e Rebeca amavam a Deus e falavam com Deus, e Deus os respondia, porque ela perguntou: por que isso está acontecendo comigo? Ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Então, Deus respondeu. Tu pode orar, tu pode consultar, tu pode perguntar. Claro, Deus é soberano, ele responde se ele quiser. Mas ele respondeu para Rebeca e deixou bem claro o que estava acontecendo.
Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Gêmeos. Duas nações, dois povos divididos, um forte e o outro mais fraco. O mais velho servindo o mais moço. Nasceu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Então, pensa, Isaque casou com Rebeca aos 40 anos, e Rebeca deu à luz quando Isaque tinha 60 anos. Então, ele esperou 20 anos para ver o filho, ou melhor, os filhos, né? E Abraão, lembra que a gente viu? Abraão faleceu e Isaque tinha 75. Então, tudo foi muito assim, demorou 20 anos para ter o filho e, no caso, o avô conviveu apenas 15 anos, né, com os netos. Aqui estão os nomes, a própria Bíblia explica. Esaú quer dizer cabeludo, peludo, vermelho e ruivo. Jacó significa aquele que segura o calcanhar. Mas a palavra calcanhar, pé, é meio que um trocadilho com a palavra Jacó. Então, significa enganar ou pegar no pé, literalmente agarrado no pé do outro, pegando no pé, né, enganando. Tinha uma tradução que falava suplantador. Talvez esteja na tua Bíblia essa tradução, tá? Então, com a mão segurava o calcanhar de Esaú. 27. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Então, o que a gente vê aqui? Que havia uma divisão, né? Eram duas nações, dois povos divididos, né? Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Gêmeos, mas totalmente diferentes. Havia uma diferença entre os irmãos. Diferença de personalidade, de profissão, de propósito, né? Caim e Abel, né? Um era agricultor, o outro era pastor de ovelhas. Os irmãos são diferentes, só que aqui eles eram gêmeos, né? E eram bem diferentes. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Então, duas nações estão no seu ventre, dois povos nascidos de você se dividirão. E a gente está vendo que a divisão também aconteceu entre os pais, porque o pai gostava de um e a mãe gostava de outro. O pai amava Esaú e a mãe amava Jacó. Esaú era viril, peludo, cabeludo. Jacó era caseiro, pacato, tranquilo. Ficava dentro da tenda. Então, fazia companhia para Rebeca. Tu tá vendo como é que as coisas são? 29. Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú, exausto, veio do campo. Olha só, o caçador, né? Pelo jeito não tinha caçado nada, porque estava exausto. E o que estava em casa tinha feito um ensopado. Vou repetir. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois eu estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Aí aqui também é mais
um trocadilho com as palavras, porque Edom quer dizer vermelho, assim como Esaú também quer dizer vermelho, ruivo. Então, era uma forma de dizer que eu, o Esaú, né, quero comer, eu, o Esaú vermelho, quero comer isso vermelho que tu fez. Eu tô exausto, eu preciso disso para voltar à vida, porque eu tô esgotado. É isso que o texto está querendo dizer, que ele estava pedindo por algo que fizesse a vida dele voltar. Então, o vermelho queria se alimentar do vermelho. Seria mais ou menos isso, tá? É um jogo de palavras entre Esaú e Edom. E isso vai ter muito significado depois na Bíblia, que a gente já viu nos livros proféticos também, tá? Se tu é inscrito no canal e tu acompanha, tu lembra que Edom complicou a vida de Israel, a vida de Judá, a vida do povo de Deus. Vamos continuar. 31. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Olha, se não é bem coisa de irmão, né? Ele respondeu: estou morrendo de fome. Então, eu, Esaú, tô deixando de ser vermelho, forte, vigoroso, viril, de tanta fome. De que me vale o direito de primogenitura? Olha só. Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú o pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Sabia que existem lentilhas avermelhadas, rosas, especiais? E porque a gente pensa nas nossas lentilhas verdes, né? E aí fica pensando, mas o que tinha nesse cozido, nesse ensopado? Sim, existe uma variedade, uma qualidade de lentilhas que é vermelha, que é rosa. Então, por isso esse trocadilho entre as palavras vermelho, ruivo, Edom, Esaú, tá? E aí o que acontece? Tu tem que ler em Hebreus capítulo 12, verso 16. A Bíblia diz que Esaú era profano. Esse é o adjetivo. Ele desprezou, ele ignorou, ele desvalorizou, ele não considerou. Não era importante para ele. E aí a gente tem que pensar. Abraão, quando ainda era Abrão, foi para o Egito por causa da fome. Aqui, Esaú vende o direito da primogenitura por causa da fome. O que isso simboliza, significa para nós? De que nós, seres humanos, quando temos fome, escassez, insatisfação, carência, vazio, deficiência, limitação, nós trocamos o valor das coisas. O que é espiritual, o que é importante, a gente deixa como secundário por causa da fome. Seja a fome física, seja a fome da alma, seja as nossas carências, as nossas dificuldades. O ser humano, quando ele se vê com fome, seja de que natureza é esta fome, ele relativiza as coisas de Deus. Não podemos esquecer que o pecado entrou por causa do fruto. Ele comeu o fruto. E aqui tu tá vendo uma história, uma releitura parece, né? Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Ele abriu mão da bênção do Senhor por causa da fome. Este foi o capítulo
25 de Gênesis. Se tu gostou, curte, comenta e compartilha. E se tu não for inscrito do canal, te inscreve.